Fala pessoal, tudo bem? Professor Rafael aqui mais uma vez. Hoje novamente para falar aí com o pessoal de máquinas térmicas da Engenharia Mecânica, curso do Instituto Federal, campus Itapetininga, tá? Como sempre, vocês são todos muito bem-vindos para nossa aula, sejam alunos do Instituto ou não. Se está pela rede querendo aprender um pouquinho, está no lugar certo. Vem com a gente e vamos aprender hoje um pouquinho sobre ciclo de Rankine regenerativo, né? Nós vemos numa série de aulas aí onde a gente viu o ciclo de Carnot, ciclo de Rankine ideal, ciclo de Rankine com irreversibilidades, ciclo de Rankine com superaquecimento e reaquecimento, e para fechar a série de ciclo de Rankine, hoje ciclo de Rankine regenerativo. Então vem com a gente que tem bastante coisa para a gente ver na nossa. Bom, então começando a nossa aula, pessoal, vamos dar aquela recapitulada bem breve daquilo que a gente viu até então, né? Primeiro, começando pelo ciclo de Rankine ideal, né? Onde a gente vê que o que define um ciclo de Rankine são 4 processos, né? Que acontecem aí, a gente pode ver, seja que por um esquema de uma central térmica, né? A vapor, ou mesmo pelo diagrama temperatura e entropia. O que define são 4 processos que montam esse ciclo, né? Então, a definição de ciclo, eu parto de um estado inicial, realizo processos e volto a esse estado inicial. Isso é a definição de um ciclo termodinâmico. No caso do ciclo de Rankine, eu tenho uma expansão isentrópica na turbina, né? Pensando nele ideal, né? Depois eu tenho um resfriamento isotérmico, aqui de 2 até 3, lá no condensador, né? E aí de 3 a 4, uma compressão isentrópica na bomba, e de 4 até 1, né, o grande diferencial em relação ao ciclo de Carnot, um aquecimento isobárico. Depois a gente viu, né, algumas considerações sobre eficiência térmica do ciclo de Rankine, né, como que a gente poderia aumentar essa eficiência, alguns passos para isso, né, dentre eles o aumento da pressão na caldeira, ou ainda a diminuição da pressão no condensador, ou mesmo que não está um diagrama específico para isso, mas quando a gente caminha aqui para a direita, trazendo de uma pressão inicial para uma pressão mais elevada, quando a gente está superaquecendo o nosso fluido, né? Então, são condições com as quais a gente pode aumentar o rendimento, a eficiência do nosso ciclo. Aí, por último, a gente viu o ciclo de Rankine com reaquecimento, né? Além de superaquecer, reaquecer, né? Então, a gente ter duas etapas ou 2 estágios na nossa turbina, né? Então, que podem ser até mais do que 2, né? Como a gente vê nesse GIF aqui, onde a gente tem uma turbina de alta pressão, intermediária e a turbina de baixa pressão, né? Então, essa expansão ela ocorre parcialmente, ela ocorre em parcelas, né? Eu tenho uma primeira expansão, esse fluido ele é reaquecido no superaquecedor, na caldeira, no gerador de vapor, né? Melhor dizendo, e aí depois de ser novamente alcançar um potencial energético mais elevado, ele é novamente expandido no segundo estágio da turbina. Isso poderia ser feito mais de uma vez, né? Como eu já disse. E aí hoje a gente vai entrar no ciclo de Rankine regenerativo. Então, o ciclo regenerativo ele pode promover o aumento da eficiência também do ciclo, que é o motivo dessas modificações todas no ciclo de Rankine, né? Então, de que forma que ele pode promover essa melhora, esse aumento na eficiência do ciclo? Por meio do que a gente chama de aquecimento regenerativo da água de alimentação, aqui, ó, a água que entra na turbina, melhor dizendo, no gerador de vapor, né, na caldeira. Então, esse aquecimento ele é feito através de uma extração na turbina. Então, na saída, num ponto intermediário da minha turbina, a gente vai realizar uma extração de vapor que vai servir para aquecer essa água de alimentação. Tá? Então, mostrando aqui o diagrama modificado, né, no primeiro momento, o que a gente tem? Um diagrama aqui trabalhando como sendo ideais ainda as expansões e compressões, né, na bomba e na turbina, mas em relação a um ciclo ideal, original, qual a grande diferença que a gente tem, né? Então,
aqui no ponto 2, ó, num momento intermediário, numa expansão aqui da turbina, num ponto intermediário eu extraio uma parte desse vapor para vir aqui até o ponto 6, né? E fazer um aquecimento dessa primeira, depois de eu realizar uma primeira compressão com uma bomba aqui, ó. Então a gente vai ver que isso é feito num trocador de calor chamado de aquecedor de água de alimentação, um aquecedor regenerativo, né? Então nós vamos ver que a gente vai estar particionando o nosso fluxo de massa, e isso é uma coisa importantíssima para o ciclo regenerativo, tá? A gente vai ver em mais detalhes conforme for passar essa aula aqui. Bom, então agora apenas para a gente relacionar o nosso ciclo regenerativo no diagrama temperatura e entropia com relação a um esquema de uma central térmica. Então veja bem, como de costume a gente tem uma turbina, um condensador, uma bomba e o gerador de vapor, a caldeira, né? A caldeira mais superaquecedora. O detalhe agora é que a gente tem duas coisas novas. Primeiro que a gente tem duas bombas, né? Ao invés de uma só, nós temos duas bombas. E a gente tem um novo equipamento aqui que se chama aquecedor de água de alimentação, né? Neste caso aqui um aquecedor de água de alimentação aberto. Então, o que é o aquecedor, né? Esse aquecedor é um trocador de calor de contato direto. Então, veja bem, até agora a gente sempre fala a respeito de trocas térmicas, quase sempre eu estou falando de trocas indiretas. Por exemplo, na caldeira, no gerador de vapor, eu queimo um combustível, gero gás de combustão e faço uma troca térmica indireta, né, com o meu fluido, que depois vai ser expandido na turbina. Aqui não, aqui eu tenho vapor sendo expandido, né, no caso, numa bomba, depois no restante do fluido que vem aqui depois da bomba, já numa pressão elevada, né? Na mesma pressão, essa bomba aqui vai elevar, depois da saída do condensador, o meu fluido aqui, eu vou aumentar a pressão dele até a pressão de extração da turbina, a mesma pressão. Tem que ser a mesma pressão, né, para não ter retorno para lugar nenhum, né, nem daqui para lá, nem de lá para cá. E aí, essa troca ela é direta, afinal de contas, nós estamos falando do mesmo fluido que foi particionado aqui em cima, né? Então, essas massas elas vão se juntar novamente no nosso aquecedor, vão fazer uma troca térmica, já que o potencial térmico aqui desse vapor que está sendo extraído da turbina é muito mais elevado do que o potencial térmico que a gente tem no fluido aqui depois dessa primeira bomba. E aí, depois dessa troca térmica acontecida, a gente bombeia esse fluido para dentro do nosso gerador. A gente consegue ver esse aquecedor aqui, ó, de que forma no nosso diagrama, né? A gente sempre vê muito facilmente, né, a turbina aqui de 1 até 3, né, os dois estágios, o condensador aqui embaixo, né, quando a gente está resfriando o nosso fluido, e aqui a gente teria normalmente de 4 até esse ponto B que eu deixei registrado aqui em relação a um circuito ideal lá. A gente teria de 4 até B um bombeamento, né? E aí de B até 1 a gente teria o aquecimento. Então, a grande sacada aqui desse ciclo é o que? Quando a gente pega e coloca aí, por exemplo, quando a gente coloca esse bombeamento particionado e esse aquecimento aqui, ó, nessa troca direta que acontece, eu teria um aquecimento no gerador de vapor de B até 1, quando na verdade agora eu vou ter de 7 até 1. Eu diminuí a quantidade de calor que eu preciso gastar, eu tenho essa economia aqui, ó, em termos de calor que eu preciso gerar lá na caldeira e trocar com o fluido ativo. Eu diminuo essa quantidade de calor que eu preciso mandar aqui para chegar no mesmo ponto 1 aqui, ó, o mesmo ponto elevado energeticamente para o meu fluido, ok? Então, para ajudar na hora de estudar, né, não ficar simplesmente nas minhas palavras, eu coloquei ponto a ponto aqui para vocês, né, em termos, olhando tanto para o diagrama quanto para o esquema, o que a gente tem, né? Então, por exemplo, nós temos um aquecedor de água de alimentação aberto, que é um trocador do tipo contato direto. Então, acontece uma mistura, de fato, de dois fluxos de massa em níveis energéticos diferentes, né, para eles se equilibrarem e depois ir adiante. Aí, nós temos também
duas expansões na turbina, né? Os processos 1, 2 e 2, 3. Então, de 1 até 2 a gente tem uma primeira expansão, né? E do 2 até o 6 aqui a gente tem então essa extração, né? No ponto 2 a gente tem a extração, na verdade. E aí de 2 até 3 o restante de fluxo de massa aqui, ó, que sobrou, que não foi desviado lá para o aquecedor, ele expande até no segundo estágio da turbina. E nós temos duas bombas, né? Duas compressões também na bomba, de 4 até 5, então a primeira bomba atuando, e depois de 6 até 7, a segunda bomba. E nós estamos trabalhando aqui, mostrando, né? Tudo como sendo isentrópico, ou seja, processo relativamente ideal. A gente vai ver que, na verdade, eu poderia ter aqui um processo com irreversibilidade, né? Levando em conta o rendimento tanto das bombas quanto da turbina, das turbinas, dos estágios da turbina. No exemplo que a gente vai fazer, inclusive, a gente vai considerar essas irreversibilidades, tá? Bom, aí a gente tem o aquecimento isobárico no gerador de vapor, né? Então não muda, né? Continua o ciclo de Rankine, né? Um aquecimento isobárico, só que vai de 7 até 1. E o resfriamento aqui, ó, isotérmico, também como prevê o ciclo de Rankine, né? A temperatura constante, e além de ser isobárico, né? Afinal de contas, a gente tem aqui uma mistura que vai estar sendo resfriada, né? Então nós temos uma pressão e temperatura de saturação aqui, e isso se mantém constante o tempo todo, né? Até chegar aqui a líquido saturado. Aí na turbina a gente tem dois estágios. Uma parte dessa extração, diferentemente do que acontecia no reaquecimento, o que a gente fazia? A gente fazia uma extração, reaquecia, né, no gerador de vapor e depois expandia novamente. Agora a gente está extraindo uma parte desse fluido que não vai expandir novamente, ele sim vai trocar, vai fazer troca térmica com aquilo que vem do 5 aqui no ponto 6, então a gente tem uma junção dos dois. A gente pode ver isso aqui também, ó. Então, da bomba aqui, ó, o ponto 5, né, aqui, depois que bombeou, a saída da primeira bomba, ponto 5, e o ponto 2 aqui, ó, aqui em cima, a gente tem, né, o ponto 2 aqui, ó, a extração da turbina, que vai entrar também no nosso aquecedor, e por fim o ponto 6, que é a saída já dessa mistura para ir para a segunda bomba, né, a união dos fluxos de massa aqui. E aí o interessante, né, essa extração aqui dessa parte do escoamento, nós vamos ter esse alimentador aqui trabalhando, operando, né, na mesma pressão da extração aqui, ó. Vamos ter uma pressão constante durante a operação desses equipamentos aqui. E a bomba 1, né, também elevando esse fluido aqui até a mesma pressão, tá? Isso é, de certa forma, uma consideração ideal, né? Estamos considerando que não vai haver perda de pressão ou o que a gente chama de perda de carga, né? Nesses bombeamentos, nesses enviar de partes do fluxo de um lado para o outro, né? Numa situação real, a gente até pode ter aqui perdas de carga pelos diversos motivos, né? Seja pelo atrito ao longo das tubulações, seja pelas singularidades, mas a gente está considerando idealmente aqui também. E aí nós temos também do processo de 4 até 5 aqui um bombeamento, né? Eu já acabei falando, né? E essa pressão de bombeamento é até a mesma pressão que a gente tem aqui, ó, que é a pressão de extração. Então a gente tem uma linha isobárica aqui, vocês sabem disso, né, no diagrama. E essa elevação de 4 até 5 é até chegar nessa mesma pressão. O motivo eu já falei antes, né, para não haver retorno. Bom, em 6, então, a gente tem a união dos escoamentos, né, e aí, depois de juntado esses fluidos, né, que é aqui, né, aqui dentro, eu tenho o bombeamento de toda essa massa, de todo esse fluxo para a pressão elevada aqui, que é a entrada no gerador de vapor, né. As vazões máxicas das correntes que entram no aquecedor de água de alimentação são tais que o estado 6 é líquido saturado à pressão de extração. Então, o que é interessante, né? Esse ponto aqui, ó, vai ser um ponto de líquido saturado. Então, a gente vai conhecer a entropia aqui, ó, bem direto, né? Eu vou pegar essa pressão aqui de saturação, vou conhecer aqui a minha entropia, né, de saturação do líquido saturado e as demais propriedades que eu quiser, né, por exemplo, a entalpia, que a gente usa bastante nos cálculos de trabalho, né, trabalho, calor e por aí vai.
Bom, aí a gente tem um processo isobárico da mesma forma, né? E a grande diferença é que em vez de ir de B até 1, que seria normalmente, né? Eu teria um bombeamento aqui de 4 até B, se não tivesse essa regeneração. E aí eu teria um aquecimento de B até 1, né? Então, eu teria uma elevação necessária de temperatura maior aqui, um range maior, né? Mas, em vez de ser de B até 1, vai ser de 7 até 1, então eu tenho um caminho mais curto, consequentemente eu gasto menos energia. Esse é justamente o efeito desejado, nessa redução de calor necessário para vaporizar a água e também para superaquecer ela aqui, né, o fluido, no caso. A gente normalmente trabalha com água. O que é indesejado nisso? O indesejado é que aqui, ó, quando a gente faz uma extração, parte do fluxo, né, a gente sabe lá que o trabalho na turbina vai ser o quê? Vai ser um fluxo de massa vezes uma diferença de entalpias, né? A gente já viu isso aí a partir da aplicação da primeira lei. Só que o fluxo de massa aqui, ele é total no primeiro estágio. No segundo estágio, ele é parcial. Eu vou ter uma parcela de fluxo de massa aqui menor, porque uma parte eu desviei para o aquecedor. Então, se o meu fluxo de massa é menor e ele é um produto da diferença das entalpias, no final das contas, eu vou ter um trabalho no segundo estágio da turbina menor do que poderia ser normalmente, né? Então, assim, esse é um efeito indesejado e aí basta, o raciocínio é simples. Vale a pena fazer? Depende. Eu vou levar em conta as considerações de operação, de trabalho, né, os níveis em que a gente faz, de tal forma que o balanço seja positivo, ou seja, que a redução do calor aqui na caldeira seja maior do que o que eu perca de trabalho aqui quando eu faço essa extração. Então, essa é uma conta bem simples, uma comparação bem simples que deve ser feita. Bom, continuando, então, o que a gente tem que analisar? Uma coisa extremamente importante quando a gente vai analisar o ciclo de Rankine regenerativo, né? Primeira coisa que a gente tem que pensar é que o que tem a principal diferença, além da presença de um aquecedor, é a divisão do fluxo de massa, né? Uma parte vindo para cá, outra parte caminhando para lá, né? Que é o que a gente vê aqui também, ó. Uma parte desse fluxo vindo de 2 para 6 e outra de 2 para 3, né? Então eu tenho uma divisão do meu fluxo de massa. E para isso eu tenho que levar em conta essas vazões mássicas em cada um dos componentes quando eu vou realizar os cálculos, e a gente vai ver aqui cada um deles. Então, começando pela turbina, aí, ó, os dois estágios dela. Como é que a gente pode fazer esse balanço de massa aqui? Bom, vamos pensar da seguinte forma, né? Eu tenho em uma entrada de fluxo de massa total. Todo o fluxo de massa aqui, ó, está entrando em 1 para ser expandido na primeira parte da nossa turbina. Certo? E aí, o que vai acontecer? Vão se dividir, né? Esse fluxo de entrada ele vai ser subdividido em dois outros fluxos, que eu chamei de M2, né? Então, uma parte vai para cá, a outra parte vai para o 3 lá. Então, eu tenho aqui que a soma, o fluxo total, nada mais é do que a somatória das divisões. Eu estou considerando um regime permanente, não está perdendo, eu estou considerando algumas idealizações. Então, não tem perda desse fluxo para lugar nenhum, por exemplo, evaporação, poderia perder um pouco da água, não. Estou considerando como ciclo fechado, bonitinho, sem perdas, tá? E aí eu vou fazer um jogo matemático. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar toda essa expressão aqui, que é bem simples, né? Que nada mais é do que a equação da continuidade aplicada nesse volume de controle que é a turbina. E aí, quando eu divido tudo pela massa total do meu ciclo, o que eu vou ter, né? M1 por M1 é 1. Qualquer coisa dividido por ela mesma dá 1. E aí eu vou ter depois um M2 sobre M1 mais M3 sobre M1. O que eu estou fazendo aqui? No final das contas, eu vou trabalhar em termos percentuais aqui, né? Então, eu vou fazer uma designação bem simples. Eu vou chamar aqui essa fração M2 sobre M1 de Y. Tá? Que é a parte que é extraída aqui, ó. Eu vou chamar de Y, então, essa extração que vai para o aquecedor, certo? Então, obviamente, a parte que vai para o condensador, na verdade, que expande no restante da turbina, no segundo estágio da turbina, e que vai para o condensador, é o quê? É o total menos aquilo que foi extraído para o aquecedor. Então, no final das contas, a gente sabe, fazendo uma operação matemática simples aqui, ó, a gente sabe que essa fração que foi lá
para o condensador, que expandiu e depois vai para o condensador, é 1 menos y, já que essa fração que foi mandada aqui para o aquecedor, né, eu chamei de y. Tudo bem? Então, nós temos que, se a gente fosse ver, né, o total, o 100% é o que? A soma daquilo que foi para o aquecedor, mais a diferença, né, do que foi o aquecedor menos o total, o que no final das contas somando vai dar 1. Vai dar o 100%, né? Bem simples. Bom, então, uma coisa extremamente importante para nós é determinar essa fração aí, y, né? Então, como que a gente vai determinar isso daí? A gente vai determinar baseado nos princípios de conservação de massa e de energia. Então, conservação de massa, a equação da continuidade, e conservação de energia, a primeira lei da termodinâmica. Quando a gente está trabalhando na primeira lei da termodinâmica para sistemas abertos, ou seja, para volumes de controle, a gente já está fazendo um balanço, tanto de energia quanto de massa juntos lá, né? Então, o que, que a gente tem? Lembrando, para regime permanente, ou seja, com as propriedades não se alterando no tempo. Eu tenho que a primeira lei da termodinâmica é um fluxo de calor mais o fluxo de massa que entra, vezes a entalpia, vezes a energia cinética, vezes a energia, mais energia potencial, né? Somando. É igual o fluxo de massa que sai naquele volume de controle, vezes a entalpia que está na saída, né? Mais a energia cinética, mais a energia potencial, todas na saída, mais o trabalho gerado naquele volume de controle. Bom, então, trouxe aqui para nós a expressão completa e quais são as considerações, né? Então, nós vamos aplicar a primeira lei no aquecedor, nesse novo equipamento que temos aqui. Então, o volume de controle que estamos considerando é esse daqui, o aquecedor de água de alimentação. Nós vamos, então, trabalhar com regime permanente, né? Então, o fluxo de massa que entra, né? Os fluxos de massa que entra e que sai, eles são equivalentes, né? Não existe perda, tá? Ao longo do tempo. Não há transferência de calor para o meio, então estamos considerando, obviamente, se eu tenho uma troca térmica aqui entre o meio e esse aquecedor, esse equipamento, existe uma diferença de temperatura, obviamente. E tal como seja, né, por melhor que seja o meu isolamento aqui, haveria, né, numa situação real, uma perda de calor para o meio. Mas a gente está considerando como sendo ideal, tá? Então, não existe troca térmica, né, não existe calor trocado para o meio. Outra coisa, estamos desprezando as energias cinética e potencial, conforme a gente tem feito, né? Elas são, de fato, muito pequenas em relação aos demais efeitos, né? Que a gente tem visto nos demais exemplos antes aí. E não existe trabalho sendo realizado no aquecedor. O aquecedor é um trocador de calor, né? Não existe nenhum trabalho sendo gerado por ele. É basicamente um trocador, né? Uma troca térmica apenas. Então, se a gente reescrever aqui a nossa primeira lei da termodinâmica, considerando esses pontos levantados, a gente vê que a troca de calor é zero. Eu tenho como entradas, agora essa é a sacada, né, que a gente tem. Eu tenho duas entradas, uma entrada aqui, ó, que saiu da minha turbina e entrou no aquecedor, e outra entrada que veio da primeira bomba e também entrou no aquecedor. E apenas uma saída, que é aqui em 6. Então, eu tenho um fluxo de massa 2 entrando, né? Vezes a entalpia, que tem esse fluxo de massa, as energias cinética e potencial desprezadas. A mesma coisa para 5, né? Isso tudo é igual ao que tem que ser igual ao que a gente tem na saída, né? Então, aqui uma única saída, o fluxo de massa 6, as energias potencial e cinética desprezadas, e não existe trabalho nesse aquecedor. E aí vale lembrar, o que a gente tem, né, que a gente definiu já lá para trás. Esse M2 aqui, ó, M2 é o que? Eu chamei de Y, né? Então, na verdade, essa parcela de massa que sai, desse fluxo de massa que sai aqui, eu chamei de Y. O que chega em 5 aqui, ó, o fluxo de massa em 5 é 1 menos Y, ou seja, é o total menos o que saiu aqui da turbina, né, dessa primeira extração, é o restante. E o 6, né, nada mais vai ser do que o quê? A soma dos dois que vem aqui antes. Então, tem que dar 1, né? Então, eu vou somar uma parte com o que restou, somando os dois, eu volto no meu 100%, pensando que eu não tenha perdas no meio do caminho aí. Muito bem, então,
trazendo novamente essa última parte da equação que eu acabei de mostrar ali atrás, o que a gente vai ter, né? Eu vou trazer esses valores em termos de y e 1 menos y, que a gente definiu, essas definições aí, eu vou colocar na nossa expressão, né? Então, a gente tinha lá um fluxo de massa vezes a entalpia, os dois aqui da entrada, né? No ponto 2 e no ponto 5, tem que ser igual no ponto 6. M2 a gente sabe que é y, M5 a gente sabe que é 1 menos y, M6 a gente sabe que é o total, é a soma dos dois, é 1, é 100% do meu fluxo. Então, desenvolvendo isso aqui, o que a gente vai ter, né? A gente vai ter lá a mesma expressão aqui, ó, y vezes H2, 1 menos y vezes H5, menos o H6 vezes 1, né, que eu já pus ele para o lado de cá, tudo isso igual a zero. E aí eu vou aplicar o que? A distributiva aqui, a princípio. Então, nós vamos ter lá y vezes H2 mais, aqui eu repeti, né, o que está em cima, mas aplicando a distributiva a gente vai ter então H5 menos y vezes H5 menos o H6 que já estava lá. E aí agora eu coloquei tudo que tem y para a esquerda e o que não tem y para a direita. Então vai ficar lá y vezes H2 menos y vezes H5. Tudo que tem y na minha expressão aqui em cima. Tudo isso tem que ser igual ao que? H6 que estava negativo passou para o outro lado, positivo. H5 que estava positivo passou para o outro lado, negativo. E aí, colocando em evidência agora o y, que é o termo comum, que multiplica tanto H2 quanto H5, a gente vai ter lá y vezes H2 menos H5 é igual a H6 menos H5. Então, no final das contas, o que a gente tem? Eu pego esse termo sendo multiplicado por y, passo dividindo, e aí a gente tem que, para achar esse y aqui, ó, conhecendo as entalpias de cada estado, eu vou conseguir determinar qual o percentual, né, qual a quantidade de massa que veio para cá. Vai estar aqui sendo estipulado em decimal, né, vai estar aqui ou percentualmente, né, como a gente quiser. Então, eu vou ter aqui, a partir da definição dos estados, né, em termos das entalpias, eu consigo determinar qual é essa parcela de massa que vem para o nosso aquecedor, com base nos nossos parâmetros de processo, né? Porque essas entalpias têm muito a ver com a pressão que a gente vai estar aqui, com a temperatura e por aí vai, né? Então, agora eu vou fazer com vocês coisa que a gente já fez na primeira vez que a gente viu o ciclo de Rankine ideal, mas eu vou fazer mais uma vez, eu vou aplicar a primeira lei da termodinâmica em cada um dos nossos volumes de controle, começando pelo da turbina, né? Bom, as considerações são basicamente as mesmas, né? Regime permanente, não havendo troca de calor, ou seja, não perdendo calor para o meio na turbina, na expansão, energias cinética e potencial desprezadas. E aí o que tem de diferente é que para o primeiro estágio, o que a gente tem de entrada, né? A entrada em um aqui, ó. A entrada que a gente vai pensar em termos de entradas e saídas aqui na primeira lei. Para o primeiro estágio da turbina, a entrada é H1, né, o estado no ponto 1 aqui, ó, e a saída é o ponto 2, é o ponto intermediário onde acontece a extração. Para o segundo estágio da turbina, o que a gente tem? A entrada é o ponto 2, né, e a saída o ponto 3 aqui, ó, certo? Então, a gente também pode ver aqui, né? De 1 até 2 o processo do primeiro estágio da turbina, de 2 até 3 o segundo processo de expansão na turbina, o segundo estágio, né? E aí, então, o que a gente tem? A gente sabe que o trabalho da turbina nada mais vai ser que o trabalho de cada estágio da turbina, né? Estágio 1 e estágio 2. Então, eu tenho no primeiro estágio, isso que é importante, a grande diferença está aqui. Eu tenho o fluxo de massa 1, que é o fluxo de massa total entrando aqui na minha turbina, fazendo a primeira expansão. No segundo, o segundo estágio da turbina, a gente tem um fluxo de massa 3 aqui, ó, que é aquele que é o total menos o que foi destinado para o aquecedor, né? Então, e a diferença de entalpias H2 menos H3. Isso aqui nada mais é do que a primeira lei aplicada para a turbina,
levando em conta os pontos de entrada e de saída, desprezando calor, troca de calor, desprezando energia cinética na entrada e na saída, e fazendo os arranjos matemáticos aqui para ficar isolado em termos do trabalho, certo? Bom, agora eu vou fazer similarmente, né? A gente vai ver que eu vou fazer em todos os nossos volumes de controle, começando pela turbina. Eu vou dividir toda essa minha expressão pela massa total do ciclo, né? Então, quando eu tenho o fluxo de trabalho na turbina dividido pelo fluxo de massa, o que é isso aqui? Vai ser o trabalho específico da turbina. E aqui, o que a gente vai ter, né? O que é interessante? Eu tenho o fluxo de massa aqui, é o mesmo, então aqui vai dividir um pelo outro, vai dar 1, né? 100% do meu fluxo trabalhando, operando sobre essa diferença aqui de entalpias. E no segundo caso, eu vou ter um fluxo de massa parcial, né? Eu vou ter M3 sobre M1, que a gente já viu aí para trás, M3 sobre M1, que é o quê? É 1 menos Y, né? E agora a gente já sabe como determinar Y. Então, eu vou ter uma fração aqui da massa que vai estar gerando trabalho através dessa diferença de entalpias. Então, é aquilo que nós falamos como um efeito indesejado, que faz parte, que não tem como, né? Aqui do nosso ciclo regenerativo. Então, o trabalho, segunda parte do trabalho aqui, ó, como a gente tem uma parcial de fluxo de massa aqui, esse trabalho vai ser menor do que poderia ser se eu fizesse com que todo o meu vapor expandisse nessa turbina, ok? Bom, agora eu estou aplicando a primeira lei no condensador. As considerações são basicamente as mesmas, né? Então, regime permanente, não acontece não há trabalho no condensador, né? E as energias cinética e potencial sendo desprezadas. Importante notar que no caso do condensador, o que é a entrada? A entrada é o ponto 3 e a saída vai ser o ponto 4 aqui embaixo. Então, aplicando isso aqui na nossa primeira lei, isso aqui some, não existe, as energias desprezadas. Aqui também sobra apenas as entalpias de entrada e de saída e os fluxos de massa, né? No caso aqui, o que a gente tem, né? A gente sabe que esse fluxo de massa, tanto da entrada quanto da saída do nosso condensador, ele é o fluxo de massa 3, né? Então, tanto o ME quanto o MS aqui é o fluxo de massa 3, né? Estou considerando que entra essa parcial de massa, que é 1 menos Y, e sai ela toda do lado de cá, né? Então, eu vou dividir novamente a expressão toda aqui que a gente obteve pela massa do ciclo, né? Fluxo de massa do ciclo todo, né? Total. Então, a gente sabe que o calor do condensador, o fluxo de calor do condensador dividido pelo fluxo de massa vai dar o calor específico lá no nosso condensador, né? E aqui essa divisão do fluxo de massa 3 por 1 é o que a gente já definiu como sendo 1 menos Y. Então, o calor específico aqui no condensador, né? Em termos específicos, né? O fluxo de calor em termos específicos vai ser dado como segue aí na nossa tela. Bom, então agora vamos aplicar a primeira lei para as bombas, né? Tanto para a bomba 1 quanto para a bomba 2 aqui. Então as considerações são basicamente as mesmas, né? Então a gente tem regime permanente, sem troca de calor, né? Sem perda de calor ou mesmo adição de calor na bomba, energias cinéticas aí sendo desprezadas. E aí para a primeira bomba, né? É importante a gente notar que a entrada na primeira bomba é o 4 e a saída ainda na primeira bomba é o que? A saída é 5 aqui, ó. No caso, para a segunda bomba, o que muda? Eu tenho que a entrada sendo 6, né? E a saída sendo 7. Importante notar também que os fluxos de massa serão diferentes. Aqui eu tenho na primeira bomba uma parcial de fluxo de massa, né? Não tenho ele todo. Ele está se unindo aqui no aquecedor e aí sim eu tenho o fluxo de massa todo na entrada da bomba 2. Então são os cuidados que a gente vai levar em conta. Então o trabalho das bombas vai ser o somatório das duas bombas aí, né? E no caso da bomba 1 eu tenho uma parcial de fluxo de massa, né? Que é aquele M3 aqui, né? Que é 1 menos Y. E no caso da bomba 2
o fluxo de massa todo, né, completo, que é o M1. Então, vou fazer o mesmo exercício matemático, vou lá dividir toda a expressão pelo fluxo de massa total do meu ciclo, né, então o trabalho das bombas aqui pelo fluxo, o fluxo de trabalho de bomba dividido pelo fluxo de massa vai me dar o trabalho específico das bombas, né, aqui eu vou ter uma parcial de massa, aqui eu vou ter o total de massa, né, então resultando nessa expressão que a gente tem aqui embaixo. Então, o trabalho das bombas, 1 menos Y vezes H4 menos H5, mais o que seria 1 aqui, né? Já sumi com ele daqui, mais o total da massa, né? Multiplicando aqui H6 menos H7. Agora, no gerador de vapor, né? Aqui em cima, interessante a gente notar agora que as considerações são basicamente as mesmas, né? Mas aqui a gente tem que a entrada no gerador de vapor, se fosse num ciclo comum, seria B, né, o ponto de entrada. Mas com a regeneração é onde a gente ganha aqui, né, a gente economiza o gasto de energia aqui para aquecimento. O ponto de entrada no gerador de vapor é o 7 e o ponto de saída o 1. Né? Então, no gerador de vapor, eu tenho já aqui, ó, no gerador de vapor, o fluxo de massa que chega nele aqui já é depois do aquecedor, já é somado aqui tudo, né? Então, eu vou ter M1 vezes H1 menos H7, né? Aqui é a aplicação da primeira lei. E aí, o mesmo exercício matemático, divido pelo fluxo de massa total, vou ter o meu fluxo específico, né? O fluxo de calor específico. E aqui, como a gente pode notar pelo próprio esquema e também pelo diagrama aqui, o fluxo de massa ele é total. Então, no final das contas, o calor gerado no gerador de vapor, né, ou adicionado no gerador de vapor que faz a troca térmica com o nosso fluido, ele é H1 menos H7, né, o 1 aqui, que era o 100% da massa, já sumiu aí, já está multiplicado, está embutido nessa conta. Bom, e aí se eu tiver que fazer o cálculo da eficiência do nosso ciclo, né, que a gente faz pela segunda lei da termodinâmica, é muito parecido. Basicamente, o que eu tenho de trabalho útil, né, em relação àquilo que eu gastei para gerar, né, esse trabalho, né, na fonte quente. Então, assim, o trabalho da turbina, dos estágios da turbina, menos o trabalho das bombas, né, o desconto às bombas. E aí, em relação àquilo que eu gastei lá no gerador de vapor, né, em termos de combustível que eu queimei para adicionar energia no nosso fluido. Então, é interessante, eu acabei de falar no slide anterior, né, eu diminuo o gasto energético aqui lá, né, porque a gente sai, em vez de ser aquele ponto B, eu aqueço do ponto 7 até 1. Então, isso é interessante, se eu diminuo o gasto aqui, a minha conta, o meu rendimento tende a aumentar, porém, eu perco um pouco lá na turbina, né? Então, como eu disse no começo da aula, o que vale a pena é, com base nas condições operacionais que a gente tem, é esse balanço, a diminuição do calor gasto no gerador de vapor ser maior do que a perda que eu tenho aqui, que eu deixo de gerar trabalho na turbina com aquela extração, tá? Como de costume, agora eu vou sair da tela aqui, vou expandir a nossa tela para que a gente tenha o nosso exemplo sendo realizado em tela cheia, né? E ficar melhor a nossa visualização, tá? Bom, pessoal, então a gente já está aqui em tela cheia, né? Como eu falei um pouco antes, e vamos fazer a leitura do nosso exemplo, como de costume aí, para a gente desenvolver o raciocínio juntos. Então, considere um ciclo de potência vapor com um aquecedor de água de alimentação. O vapor entra na turbina a 8 MPa e 480 graus Celsius, então que é o ponto 1 aqui, né? E se expande até 0,7 MPa, então é o ponto intermediário. Notem que a gente está tendo uma irreversibilidade aqui, certo? Ponto 2. Né? E na qual, né, nesse ponto 2, é extraído vapor e é desviado para o aquecedor de água de alimentação que opera lá nos mesmos 0,7 MPa. Né? Então, aquilo que a gente acabou de ver na teoria. O restante do vapor se expande através da turbina, no segundo estágio dessa turbina, até 0,008 MPa, mais conhecido como 8 kPa aqui, né?
Então, e por fim aqui a gente tem que o líquido saturado sai do aquecedor da água de alimentação a 0,7 megapascal. Então aqui ó, é líquido saturado, tá ok? Embora não esteja escrito, aqui também no ponto 4, também líquido saturado, que vai ser bombeado aí depois, tá? Detalhe, esse ciclo opera, a turbina, no caso aqui, está sendo levado em conta o rendimento dessa turbina. Então, ele tem uma eficiência isentrópica nessa turbina, nos dois estágios, né, de 85%. Tanto no primeiro estágio quanto no segundo estágio, ela tem a mesma eficiência. Né? E nós estamos considerando as bombas, né, que cada uma delas opera isentropicamente, ou seja, elas são ideais, né? Não estou considerando o rendimento delas. E aí as perguntas, né? Então, se eu tiver que realizar esse ciclo, né, com essas condições e eu quero que ele produza uma potência líquida aí de 100 megawatts, eu quero que seja determinado para essa condição o estado do fluido após a saída do primeiro estágio da turbina. Então, o primeiro estágio da turbina, a saída dele é o ponto 2 aqui. Quero saber em que situação ele se encontra. É vapor superaquecido? É mistura, né? Será que o nosso desenho está correspondente exatamente com a realidade? Então, quero que seja verificado esse ponto 2. Quero saber qual é o título de vapor na saída do segundo estágio da turbina, ou seja, lá no ponto 3. Esse título aqui, ele está mais próximo de 100 ou menos, né? Isso aqui é uma mistura, a gente vai conferir se é uma mistura e verificar qual que é esse título aí, tá? A eficiência térmica do ciclo como um todo, né? Então eu quero aí, além da eficiência térmica, a vazão mássica do vapor, né? Que em quilogramas por hora, que entra no primeiro estágio da turbina. Então é a vazão aqui no ponto 1, né? A gente sabe que essa vazão é a vazão total, a vazão do ciclo, né? Ele vai só se subdividir aqui em dois, né? Uma parte vai para o aquecedor, outra parte vai expandir no segundo estágio da turbina. Tá? Além disso, eu quero a taxa de transferência de calor para o fluido de trabalho quando ele passa no gerador de vapor. Então, qual é o fluxo aqui, ó, de 7 até 1. E por fim, a taxa de transferência de calor que sai do vapor, né? Que condensa ao passar pelo condensador. Então, de 3 até 4 aqui. Tudo bem? Então vamos lá, vamos começar a resolver. Vocês vão ver que é bem longo esse exercício, mas vamos lá. Bom, pessoal, então, num ciclo regenerativo, a primeira coisa que a gente tem que pensar para não ter confusão é com relação aos fluxos de massa. Nós precisamos verificar os fluxos de massa em cada um dos nossos volumes de controle, né? Em cada equipamento aqui. Então, no caso, seja pelo esquema, seja aqui pelo nosso diagrama, né? Então, no caso do processo 1, 2 aqui, que é a primeira expansão na turbina, né? O que a gente tem em termos de fluxo de massa? A gente tem fluxo total aqui sendo expandido, certo? Aí, no caso do 2, acontece a extração de uma parte desse fluxo, né? Que eu chamei de Y, que vai para o aquecedor, para aquecer, para trabalhar como forma de aquecer o restante do fluxo que vem aqui depois. Então, o que se expande de 2 a 3 aqui, ó, é 1 menos y. Ou seja, como a gente pode ver aqui, ó, é uma fração do nosso fluxo. De 3 a 4, né, que passa no condensador, também vai ser 1 menos y. E na bomba 1, né, de 4 até 5, 1 menos y. Depois, de 6 a 7, né, que é a segunda bomba aqui, ó, a gente já tem o quê? 100% da massa sendo bombeada, uma vez que aqui no aquecedor a gente faz a mistura, né? A troca térmica direta, né? Esse trocador de fluxo direto aqui, né? Trocador de calor de fluxo direto. Acontece a junção das duas massas e aí esse total vai para ser bombeado novamente. E aqui, então, no nosso gerador de vapor, o aquecimento também é feito sobre a massa total. Bom, com isso em mente, a gente começa a trabalhar, então, determinando os estados termodinâmicos, conforme a gente sempre fez nos nossos exemplos, né? A gente poderia ir resolvendo um a um lá os trabalhos, os calores, e no final das contas a gente ia cair na seguinte situação, de precisar determinar os estados. Então, a gente já faz isso de antemão. Determina cada um dos estados, os estados no ponto 1, no ponto 2, 3, 4, 5, 6, 7. E para determinar o 2 e o 3, a gente vai precisar do 2S e do 3S, né? Levando em conta os rendimentos aí da turbina.
de cada estágio da turbina. Então, no ponto 1, o que nós temos? Nós temos uma pressão de 8 megapascal e uma temperatura de 480. E a gente tem que é um vapor superaquecido. Já estou admitindo como sendo fato isso, beleza? Então, eu pego lá na minha tabelinha de vapor superaquecido, a pressão de 8 megapascal. No nosso caso, que a nossa tabela não tem 480 graus, mas eu tenho 500 e 450, e aí a gente faz aquela interpolação, que a gente já fez essa mesma interpolação, inclusive, dos exemplos anteriores. Mas, em todo caso, está aqui feito mais uma vez. Ó. Interpolação que a gente faz é uma interpolação linear, né? Então eu pego dois pontos próximos para aproximar a uma reta, né, essa inclinação. Faço um cálculo bem simples, né? Então, pegando os dados da tabelinha, eu pego para 500 e 450 graus, né? Que são os dados que eu tenho na tabela aqui em termos de entalpia, né? Como vocês podem ver aqui, ó, 339949 para 500 graus e 327333 para 450 graus. E aí faço quanto seria, né, para me chegar nessa entalpia desejada para 480 graus, e a gente fazendo o cálculo, nós chegamos aqui que a entalpia nesse ponto aí, no ponto 1, né, nós estamos calculando para o ponto 1, que é a entalpia desejada para essa interpolação é 334903. Usando exatamente o mesmo procedimento agora para entropia, a única coisa que eu vou fazer é pegar os dados aqui da frente, né, eu faço o cálculo também da entropia para esse ponto. Então, nós chegamos aqui e definimos o primeiro estado, estado 1, como tendo essa entalpia e essa entropia. Maravilha. Agora nós vamos para o segundo estado, que é o estado 2S. Por que a gente vai para o 2S e não direto para o 2? Porque a gente precisa ter um ponto de partida. Que ponto é esse? Que isso aqui seria um processo isentrópico. Então, a entropia que nós teríamos no ponto 1 é igual no ponto 2. Né? Então, é o que a gente está aqui. E a gente sabe qual é essa pressão aqui, ó, que é 0,7 megapascal ou ainda 700 kilopascal, faz a unidade aí, tá? E aí a gente sabe, conhece essa entropia que a gente calculou, a gente achou na tabela aqui, né, e por interpolação no ponto 1. Detalhe, aqui nós temos uma mistura, eu preciso saber, né, nós vamos saber de que forma. Comparando na tabela, né, então pegando aqui as 700, ó, 700 kilopascal, nós temos aqui a terceira linha de baixo para cima, né, e a gente vai comparar o seguinte, olha lá, vou lá na entropia dela aqui, ó, a entropia do líquido. Né? A entropia do líquido é 1,9918, que é o que está anotado aqui para nós. E a entropia do vapor saturado, né? Tanto líquido quanto vapor saturados, 67071. Quando a gente compara com o nosso valor aqui, ó, que veio de lá de cima, do 1, a gente vê que 6,6591 está entre esses valores aqui de 1,99 e 6,70, né? Então, se ele está nesse meio termo, a gente tem uma mistura saturada. Maravilha, se eu tenho uma mistura saturada, eu preciso calcular o título. Eu preciso saber de quanto é essa saturação, né? E aí, com aqueles mesmos dados que a gente acabou de ver lá, ó, eu trago lá os valores, tanto de o valor que é no meu ponto, o valor de líquido saturado para essa pressão, né, de saturação, e de vapor saturado para essa pressão de saturação. E a gente faz esse cálculo de título e vê que ele, de fato, né, esse ponto está bem próximo do 1 aqui, é quase 99% o título aí. Maravilha. Então, se a gente tem isso daí, ó, eu consigo, agora, conhecendo o meu título, eu consigo determinar qual é o valor de entalpia para esse ponto isentrópico aí, né, o 2S. Então, eu vou lá novamente, né, pego os valores aqui na terceira linha de baixo para cima, né, nas propriedades ainda de água saturada, né, para 700 kPa, eu tenho aqui, ó, a entalpia do líquido 697 e a entalpia de vaporização aqui, ó, que é 2065. Faço uma continha aqui e encontro a minha entalpia para o ponto isentrópico 2S, ainda não é o ponto 2, o estado 2, que é o que me interessa depois na hora dos cálculos de trabalho.
Mas uma vez que eu tenho o isentrópico, eu vou conseguir calcular esse estado 2 aqui utilizando o conceito, né, de rendimento isentrópico da turbina. Então veja bem, a gente aprendeu em aulas passadas, aí na aula de ciclo de Rankine com irreversibilidades, que a gente sabe que no final das contas, o trabalho que eu tenho numa turbina real, ele é menor do que eu teria se ela fosse ideal. É sempre assim, né? Eu sempre tenho menos do que o desejado. Então, o que acontece? Eu tenho aqui, ó, H1 menos H2 vai ser um valor menor em relação ao que seria o ideal. Então, eu vou ter um percentual aqui, né, do que seria real em relação ao ideal. E aí, o que acontece? Eu achei esse 2S, eu tenho o 1, né, eu sei a entalpia no ponto 2S, eu sei no 1, e eu sei o rendimento, é dado do problema, que é 85% o rendimento da minha turbina de cada um dos estágios. Então eu isolo, faço a partir dessa equaçãozinha aqui, ó, de cima, eu isolo o H2, que é o que me interessa. Então a matemática bem simples aqui, coloco os valores que eu já obtive aí para trás, tanto do H1 quanto do H2S, e o rendimento da minha turbina, que é 85%, né? E aí eu consigo achar o valor de entalpia no ponto 2. Olha lá, consegui determinar o valor de entalpia no ponto 2. Agora, como é que a gente vai para o ponto 3, por exemplo, né? Então, a gente sabe que o ponto 3S teria a mesma entropia aqui, ó, o mesmo valor de entropia, está na vertical aqui, que o ponto 2. Então, é importante para nós sabermos essa entropia 2. E como é que a gente vai determinar ela? Poxa, a gente aprendeu que uma vez que eu tenha duas propriedades independentes, mesmo independente da região que está, se está no líquido comprimido, na mistura saturada ou ainda vapor superaquecido, se eu tenho duas propriedades independentes, eu consigo determinar o meu estado, não é isso? Eu não sei a temperatura, né? E também seria um problema se eu tivesse pressão e temperatura por não saber exatamente se isso aqui ainda é vapor superaquecido ou se está aqui. Como o nosso título do ponto ideal aqui é quase 99%, a chance disso aqui estar superaquecido de fato é muito grande, né? Dificilmente vai estar aqui entre 99% e 100%, né? Esse ponto 2. Mas em todo caso a gente vai analisar se é vapor superaquecido. Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui para a tabela, né? Eu estou aqui a 700 kPa, né? O que eu vou analisar? Eu vou pegar aqui pela própria entalpia, ó, a entalpia do vapor, né? A entalpia do vapor para 700 kPa é 2762,75. E a entalpia que a gente tem aqui, que nós calculamos no slide anterior, é maior do que isso. Então, a entalpia do vapor sendo menor do que a entalpia que eu tenho, o que a gente tem? A gente tem que esse ponto, de fato, já passou do 100% aqui. Então, é vapor superaquecido. E essa é a resposta da nossa letra A do nosso exercício, né? Uma das coisas que foi pedido lá era qual era o estado no ponto 2. Se eu teria um vapor superaquecido, uma mistura, né? Obviamente não seria líquido, né? Mas em que estado a gente estaria? Então, nós já determinamos a primeira letra, que é vapor superaquecido. Bom, ainda lá na saída do ponto 2, né? Eu já soube que é vapor superaquecido, né? Tenho as duas propriedades aqui independentes e sei qual é o estado, né? Então, agora, o que a gente pode fazer? Eu poderia fazer uma interpolação entre tabelas, ou, neste caso, eu escolhi usar a nossa tabela eletrônica, que a gente tem usado como referência aí, o site da Speedex Circle, né? Notem que agora nosso link aqui, ó, leva para a região, né, para trabalhar na região de vapor superaquecido. Então, quando eu fui lá e coloquei como input, né, 700 kPa e coloquei a entalpia específica do vapor superaquecido, que no caso é 2832,78, né, ou 0,78, lá no site tem 100 pontos, né, coloquei as unidades aqui conforme me interessam, né, tanto as de entrada quanto de saída, e aí a gente encontra a entropia específica da água. Melhor dizendo, a entropia específica aí, no caso do vapor superaquecido, ó, é essa daqui que nos interessa, que eu obtive de lá. Então, o que a gente tem? 6,8034, eu arredondei aqui, né?
Só por uma curiosidade, né, a temperatura que a gente teria desse vapor superaquecido perto de 200 graus aí, tá bom? Continuando, vamos lá. Agora vamos para o ponto 3S. Se eu descobrir qual que é a entropia agora do ponto 2, eu sei que vai ser a mesma do 3S aqui, né, do ponto 3 isentrópico. E aí eu vou verificar se isso é uma mistura. Como é que a gente faz? De novo, aquela comparação, né? Vou pegar agora para 8 kPa, né? Se vocês observarem aqui, ó, é a última linha da nossa tabelinha. E vou ver, né, qual que é a entropia do líquido, do líquido e do vapor. Olha lá, ó, a entropia do líquido 0,5925 e do vapor 8,2273. Como esse valor aqui está entre os dois, nós temos uma mistura saturada, certo? Então, eu sei que o ponto 3S é uma mistura, maravilha. Se ele é uma mistura, eu posso calcular o título. Pego aqueles valores que a gente acabou de ver na tela anterior, né? Eu conheço então a entropia do ponto 2, que é o mesmo do ponto 3, que tem esse valor aqui. Acabei de ver a entropia do líquido para essa pressão de saturação e também do vapor para essa pressão de saturação. Fazendo essa conta, a gente vê que esse título aqui seria de 81,35%. E aí, se eu sei o meu título, eu consigo calcular a entalpia nesse ponto aqui, né? Certo? Ainda no ponto isentrópico. Então, novamente, lá, a mesma tabelinha, vou lá e busco o valor de entalpia do líquido, lá, 173,84, e a entalpia de vaporização, que é 240237, vezes o título que a gente tem aqui. Então, eu encontro a minha entropia, melhor dizendo, a minha entalpia para o ponto 3S, certo? Agora que eu tenho a entalpia, o estado determinado no 3S, né, como se fosse uma turbina perfeita aqui, eu consigo, com base no conceito novamente de rendimento isentrópico da nossa turbina, eu consigo calcular qual é de fato a entalpia nesse ponto aqui, ó. Então, novamente, né, a entalpia de o trabalho, o rendimento de uma turbina real, o que a gente consegue de trabalho sendo realizado por ela é menor do que seria no ideal. Então, trabalhando matematicamente de tal forma a isolar essa entalpia 3 aqui, ó, que é o que nos interessa, eu coloco os valores que a gente já encontrou até aqui e encontro a entalpia no ponto 3. Olha lá, 2233,86. Bom, e ainda lá no ponto 3, então, né, nós temos a pressão, ainda é a pressão de saturação de 8 kPa, sabemos a entalpia e eu quero saber, né, uma das coisas que a gente perguntou lá também, isso é uma mistura? Qual é o estado aqui, né? Então, aí nós vamos de novo recorrer à nossa tabela para propriedades saturadas, né? A 8 kPa, aqui, ó, 8 kPa, a gente tem lá as informações de entalpia. Então, olha lá, a entalpia do líquido, 17384, a entalpia do vapor, 257621. Esse valor está entre esses dois. Se ele está entre os dois, é uma mistura, certo? Bom, então se a gente tem então que isso aqui é uma mistura, agora no ponto 3 ainda, né, não o 3S, eu também vou calcular o título, né, com base nas informações que a gente tem do slide anterior. Aí eu tenho a entalpia no ponto, né, que é conhecida, eu sei a do líquido, sei a do vapor, a gente acabou de ver nas tabelas aí, e aí eu consigo calcular o título no ponto 3, olha lá, meu título na casa de 85%, né, em termos do que a gente viu na teoria, não é o ideal, né, seria o ideal que isso aqui ficasse pelo menos em 90%, mas ainda assim, né, isso aqui é um exemplo apenas, só para a gente conhecer esse ponto. E aí essa é a resposta do da nossa letra B, né, que foi uma das coisas pedidas lá, qual que era o título na saída da turbina, do segundo estágio da turbina, tá? Bom, continuando então, vamos lá para o próximo estado. Agora nós temos que definir o estado 4, esse é bem facinho, né? A gente sabe a pressão de saturação, sabe que o título é zero, né? No caso aqui é líquido saturado, então aí basta buscar a entropia do líquido saturado lá, que no caso para 8 kPa, né?
a entropia vai ser 0,5925, maravilha. E a entalpia também é conhecida, né, 17384. Então, o ponto 4 definido sem maiores complicações, né? Maravilha. Aí vamos para a saída da primeira bomba aqui, da bomba 1. Então, o que a gente tem? A gente sabe a pressão, que ela tem que elevar de 4 até 5 para a pressão de 0,7 megapascal, ou 700 quilos, né? 700 quilopascal. E aí a gente tem que a entropia, agora desse lado de cá, a gente está considerando os processos como sendo ideais, né? Sem irreversibilidade. Então, estamos desprezando o rendimento dessa bomba. A gente sabe aqui que a entropia do 4 é igual à entropia do 5. Eu faço aquela conferência se nós temos um líquido comprimido. O que eu tenho que fazer? Eu vou pegar 700 kPa, então a terceira linha de baixo para cima. Vejo a entropia nesse estado, que é 1,9918, olha lá. Comparo com o meu, eu sei que a entropia no ponto está bem menor do que a entropia do líquido, então eu sei que isso aqui de fato é um líquido comprimido ou ainda um líquido subresfriado, certo? Bom, aí novamente eu vou usar a tabela eletrônica lá, o site da Spirax-Sarco, para a gente determinar esse ponto 5 aqui. Então, o que eu vou entrar como inputs lá? A pressão, né, no caso, de 0,7 megapascal e a entropia, né, no caso aqui de 0,5925. Notem no nosso link aqui, ó, que eu estou na região de água subsaturada, ou que a gente conhece como região de líquido comprimido, né, ou subresfriado. Então aqui colocando os valores com as unidades adequadas, ó, trabalhando com ponto ao invés de vírgula, né, o cuidado que a gente tem que ter para trabalhar corretamente no site lá. A gente chega aqui no valor então de entalpia. Nós conseguimos encontrar a entalpia específica da água aqui, da água líquida, né, no caso, do líquido comprimido, que é 17409. Maravilha? Bom, então vamos lá, continuando agora, a gente tem aqui o ponto 6, né? O ponto 6 é o mais diferente em relação aos demais exemplos que a gente tem. Então, o ponto 6 nada mais é do que a junção, né, aquilo que saiu da primeira extração da turbina aqui, ó, a gente vai ter uma parte daquela água, daquele fluxo de vapor, né, se juntando aqui com o líquido comprimido que está sendo bombeado, né, que caminhou por caminhos diferentes aqui, uma parte da massa aqui e outra parte aqui embaixo. Então, nós temos aqui sendo a saída do aquecedor, né, ou ainda a entrada da segunda bomba, que vai bombear essa massa total até a pressão aqui que vai se estar trabalhando no gerador de vapor. Então, a pressão é conhecida, 0,7 megapascal, né? E como o título está lá no nosso enunciado, é zero aqui, né? A gente sabe que esse ponto é líquido saturado. Então, fica fácil, né? Toda vez que a gente tem esse tipo de coisa, a entropia, nesse caso aqui, vai ser o quê? A entropia do líquido, né? Então, é bem simples. E aí, a gente obtém pela tabela, diretão aí, bem simples, né? A pressão de 700, né? Aqui é a terceira linha de baixo para cima. A entropia vai ser 19918, né? Que é a entropia do líquido. A mesma coisa vale para a entalpia, né? Também é do líquido, no caso aí 697. Então, esse ponto mais fácil de determinar, né? Vamos lá então para o caso do ponto 7, né? Que é a saída da bomba 2 ou ainda a entrada do gerador de vapor. O que a gente tem? Nós temos a pressão, que é de 8 MB. Temos a mesma entropia, considerando aqui a nossa bomba como sendo ideal, né? E aí eu só vou ver aquela verificação rápida, né? Se isso aqui é líquido comprimido, né? Normalmente é, mas em todo caso, a gente pega lá 8 MB, a segunda linha aqui, ó. O que a gente tem? A entropia sendo a entropia do líquido, 32081. Que é bem maior do que o quase 2 que a gente tem aqui, né? Então, se isso é verdade, a minha entropia é menor que a entropia do líquido saturado, então eu tenho um líquido subresfriado ou ainda um líquido comprimido. Bom, agora que eu sei que é líquido comprimido, o que a gente vai fazer? Eu sei que isso aqui, eu poderia ter algumas tabelas, né? Para essa pressão e tal.
e a gente encontrar lá, fazer uma interpolação, mas novamente eu vou escolher utilizar o site da Spirit Sarco, né? Novamente na região de água subsaturada, ou que é o que a gente chama de líquido comprimido, né? Então a pressão 8 mega e a entropia de 1,99. Esses são os meus inputs, né? Então tá lá, a pressão de 8 mega, 1.9918 a minha entropia específica, e aí eu tenho as demais informações que me interessam. No caso aqui, o que a gente quer agora é a entalpia específica aqui da água, que é 704,63, arredondando aí. Bom, uma vez que nós definimos todos os estados, né, de 1 até 7, agora a gente começa a calcular os calores e trabalhos processo a processo. Então nós vamos começar pelo processo 1, 2 aqui, ó. Então, que é o trabalho da turbina 1, né? Vale lembrar, na turbina 1, que fluxo de massa nós temos? Nós temos o fluxo de massa que eu chamei de M1, que é o fluxo total, né? E aí o que eu vou fazer, né? Estou dividindo pelo fluxo de massa aqui, né? Dividindo a expressão toda pelo fluxo de massa total, né? Que me dá o que? Me dá o fluxo de massa, o fluxo de trabalho específico na turbina 1, né? Vai ser 100% da minha massa, aqui teria o M1 aqui que já foi dividido, ficou sem nada, né? E aí é bem diretão, né? O H1 menos H2, eu trago as informações dos estados que a gente definiu antes aí e conseguimos fazer esse cálculo aqui bem simples, né? Então, o trabalho na turbina 1, 516,25. E aí, trabalho positivo, porque é um trabalho sendo realizado pelo sistema. Bom, vamos para o estado 2, melhor dizendo, para o processo 2.3, né? No processo 2.3 é similar. O que muda? O que muda é que agora, em vez de ter a massa total realizando esse trabalho, nós temos a massa 3, né? Que é aquele 1 menos y aqui, ó, certo? Porque o y, a parcela y de massa, de fluxo de massa, a gente tirou para o aquecedor. Então, eu dividindo toda a expressão aí pelo fluxo de massa total, eu tenho o trabalho específico da minha turbina, né, que é o fluxo de trabalho aqui na turbina 2 pelo fluxo de massa, e aí eu pego esse fluxo de massa e também divido pelo fluxo total, né? Isso aqui, M3 menos dividido por M1, é o que a gente conheceu lá, definiu como sendo 1 menos Y. Então, para poder prosseguir daqui para frente, a gente precisa fazer aquilo que é novo em relação aos exemplos anteriores, que é determinar o y. A gente viu na teoria, no começo da aula, e eu expliquei que para determinar o y, a gente fez a dedução e chegou nessa expressãozinha aqui. Eu tenho todos esses valores, 2, 5 e 6, né, os valores de entalpia desses estados. Então, eu coloco esses valores na minha formuleta e chego no meu y como sendo 0,1967, né? Então, notem que isso aqui é como se fosse o percentual de massa que eu destinei para o aquecedor, né? Quase 20% do meu fluxo de massa eu trouxe para cá. Então, obviamente, o meu trabalho na turbina, no segundo estágio da turbina, vai ser reduzido em 20%. Novamente, fazendo agora o cálculo do processo 2.3, uma vez que eu conheço 1, né? Eu vou colocar os valores aqui de entalpia. Eu conheci aqui, melhor dizendo, o y, né? Então, aqui vai me dar próximo de 0,8, né? Então, o rendimento da minha turbina vai ser um pouco menor, porque eu não estou colocando todo o meu fluxo de massa nela. Tá certo? Então, aí a gente tem esse valor de trabalho na turbina 2. Cuidado para não confundir o seguinte, né? Eu acabei de falar aqui de rendimento, me relacionando ao fluxo de massa aqui, né? Nós estamos trabalhando com o ponto 3, que já está levando em conta o que? O rendimento isentrópico da turbina, ou seja, uma turbina real, né? Então, aqui, esse valor já é o que vai ser de fato real, né? Se fosse uma situação ideal, eu trabalharia com o ponto 3S ao invés de ponto 3. E nós estamos trabalhando com o ponto 3, então esse já é o trabalho real, tá? Então, novamente, positivo, porque nós temos um trabalho sendo realizado pelo sistema. Vamos para o processo 3.4, que é o resfriamento no condensador, né? Então, novamente,
aqui a gente tem, passando pelo condensador, 1 menos y de massa, né? A matemática aqui é a mesma, então é o meu fluxo de massa 3 ali, a parcela que foi para lá, né? Dividi toda a expressão pelo fluxo de massa total, trouxe as minhas informações aqui de entalpia que a gente definiu antes, né? Apliquei na minha fórmula e tenho lá um calor sendo removido do meu sistema, por isso um calor negativo, né? Prosseguindo, vamos para o processo 4.5, que é o primeiro bombeamento, né? A primeira bomba. Procedimento similar, aqui eu também tenho uma fração da massa, não é a massa toda, né? Então é a fração 1 menos y, né? Que é esse M3 sobre M1 aí, né? Então, trabalhando novamente especificamente, já que eu ainda não sei que fluxo de massa é esse, é uma das coisas que nós vamos determinar. Então, eu trago as informações daqui de entalpia dos estados que a gente definiu antes, já conheci o Y aqui também, e a gente vê que o primeiro trabalho da bomba, né, da primeira bomba, trabalho negativo sendo realizado sobre o sistema, né, trabalho negativo por esse motivo. Bom, então, vamos lá, continuando, agora o processo 6.7, né, o segundo bombeamento. O detalhe agora é o seguinte, de 6 para 7 a gente já tem a união dos fluxos de massa, tanto o que foi retirado aqui da extração para fazer o aquecimento aqui no nosso aquecedor, quanto o que foi bombeado aqui, a parcela restante que foi bombeada, trabalhada até então. Então, o procedimento matemático mesmo, né, dividindo toda a expressão pelo fluxo de massa total, e trazendo as informações dos estados que a gente já definiu, né, a gente consegue fazer o cálculo do trabalho da bomba, aí, no caso da bomba 2, né, e a gente chega novamente num valor negativo, porque a bomba está trabalhando, realizando trabalho sobre o sistema, pela nossa convenção de sinais, corretamente aí um resultado negativo. Por fim, então, pessoal, agora a gente vai para o processo 7.1, né, que é o aquecimento no nosso gerador de vapor. Então, agora, novamente, o fluxo de massa no aquecimento aqui no gerador de vapor é o fluxo total, né, M1, né? Vou fazer o mesmo procedimento matemático, dividir toda a expressão pelo fluxo de massa total, né? E aí a gente tem um calor no gerador de vapor, aí, o calor específico, né? E trazendo as informações dos estados que nós definimos, a gente consegue fazer o cálculo do calor aí, sendo adicionado ao sistema, né? Por isso um calor positivo, né? De 2.644. Então, resumindo, o que nós temos? Trabalho do primeiro estágio da turbina, trabalho do segundo estágio da turbina, o calor dissipado no condensador, trabalho da bomba 1, trabalho da bomba 2 e o calor adicionado ao fluido, né, de trabalho lá no gerador de vapor. Então, com base nessas informações, a gente consegue calcular o rendimento, né? O detalhe é, não podemos esquecer de nenhum dos trabalhos aqui, tanto os positivos gerados nas turbinas, né, nos estágios da turbina, bem como os trabalhos das bombas, né? Nós temos que subtrair o gasto com essas bombas. Em relação ao que é o gasto energético que nós tivemos aqui na nossa caldeira, no nosso gerador de vapor, né? Detalhe que agora a gente vai ver que esse valor aqui embaixo será menor do que se fosse para aquecer desde o ponto B aqui, né? Essa é a grande sacada do ciclo regenerativo. Então, trazendo os dados aqui, ó, os valores para a nossa conta, a gente chega num rendimento aí, ó, da ordem de 37%, 37,5%, né? Então, essa é a resposta para a letra C do nosso exercício, né, que pedia a eficiência térmica do nosso ciclo. Bom, vamos lá. Agora, para continuar, né, a próxima coisa que a gente quer calcular é o que? É o fluxo de massa. Qual é esse fluxo de massa que entra na turbina? O fluxo de massa total do nosso ciclo, né? E isso sob a condição de que a gente vai gerar 100 megawatts de potência líquida no nosso ciclo. A potência líquida nada mais é do que as potências que eu gero nas turbinas, né, nos estágios da turbina, menos as potências que eu dissipo, que eu gasto, né, nas bombas. Então, nós temos isso tudo de modo específico, né?
é sempre dividido pelos fluxos de massa, né? Os fluxos de energia por fluxos de massa nos dá os trabalhos específicos. Então a gente sabe que os trabalhos específicos vezes o fluxo de massa, né? Volta a ser a nossa potência líquida. Essa informação eu conheço, essas informações todas eu também conheço, e essa é justamente o que eu quero determinar. Então, eu vou trabalhar de tal forma a isolar, né, esse M.1 aqui, ó, fluxo de massa 1. Então, vai ser uma continha bem simples, trago esses valores para cá, tomo cuidado de que aqui é 100 megawatts, né, então é 100 mil quilowatts, né, aqui está tudo em kilojoule por quilograma, né, então o cuidado que a gente tem que ter é que watt é o que? Também é joule por segundo, então 100 mil quilojoules por segundo, e lá o nosso enunciado pedia em quilograma por hora, né? Então a gente tem que fazer as conversões aqui, né, de segundo para hora, de mega para quilo e por aí vai, mas nada muito complexo. O detalhe é, nós chegamos nessa resposta aqui de 363,81 vezes 10 a terceira quilogramas por hora. Esse é o fluxo de massa que nós precisamos para chegar na potência líquida de 100 megawatts. Esse nosso ciclo trabalhando sobre essas condições, em termos de pressão, temperatura e tal. Já pensando também nos rendimentos da turbina, né, e por aí vai. O detalhe é que nas indústrias, né, eu já falei isso nas outras aulas e trago aqui novamente, o normal é se trabalhar em toneladas por hora, né? Então, se eu tirar esse 10 a terceira aqui, eu sei que no final das contas eu precisaria de um fluxo de massa de 363,81 toneladas por hora para gerar essa potência líquida. Agora que a gente conhece o fluxo de massa, a gente consegue calcular, né, o fluxo de trabalho. A gente consegue calcular, né, a taxa de calor trocado, né, nesse fluido de trabalho no gerador de vapor. Então, de modo similar, né, a gente sabe que o fluxo de calor aí trocado, a potência, né, no gerador de vapor, nada mais é que o fluxo de massa vezes aquele calor de modo específico que a gente encontrou no gerador de vapor, né? Então, fazendo o produto dos dois aí, a gente chega na seguinte conta, né? E trazendo para a unidade que a gente quer, que o nosso enunciado pediu, é em megawatts, né? A gente sabe que é a mesma coisa que megajoule por segundo. Aqui a gente chegou em kilojoule por hora, né? Por causa das unidades que a gente tinha originalmente. Eu tenho que converter essa hora para segundos, né? E o quilo para mega, né? E aí a gente chega no megawatt. Essa é a resposta para a letra E do nosso enunciado, né? Para encerrar, então, para o condensador, né, de modo similar ao gerador de vapor, a gente sabe que a potência, o fluxo de calor aí no nosso, que é dissipado no nosso condensador, né, o fluxo de massa do ciclo como um todo, né, vezes aquele calor dissipado de modo específico que a gente chegou lá. Então, trazendo os valores aqui, fazendo a nossa continha, né, e fazendo as mesmas conversões aqui de unidade, né, para chegar em megawatt, a gente chega no valor de menos 208,18, um valor negativo porque está sendo dissipado, removido o calor do nosso sistema. E é a resposta da nossa letra F. E a gente encerra o nosso exemplo por aqui. Beleza, pessoal? Agradeço aí por continuarem até aqui. A nossa aula de hoje é bastante longa porque o nosso exemplo é um pouco mais complexo, né? Essas foram as referências que eu utilizei, né? Espero que vocês tenham gostado e espero vê-los em breve. Um abraço e